transformar violência em paz, certo? Transformar sempre a violência. Porque é através do estudo do capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Quando Jasmine expõe a invasão, o problema da violência que ela levava dentro de si, qual foi a reação inicial da roda, da grande roda? A reação da roda, primeiro é de escuta. Já estão habituados a responder ouvindo. E em seguida, ela continua a narrativa e vai falar mais adiante do espírito que aparece e que diz que eles devem fazer a ocupação, mas que essa ocupação deve se dar de uma forma pacífica. Eles precisam entrar ali em paz. Ela vai contar também essa outra parte. E mesmo que ela ficasse só na parte de antes, em que ela diz que precisava fazer a luta para conseguir um espaço, essa questão social que ela vai trazer, ela toca de perto a situação de cada um deles. E eles vão dizer, nós precisamos aprender a lutar e alcançar essa luta com paz, mas nós não podemos deixar de lutar, de buscar, de ter voz, aonde nós estivermos. E lá, quando nós estamos com eles, estamos sempre trazendo isso também, trazendo do mundo de vida. Como agora, tem lá, bem próximo mesmo da avenida principal, lá desse conjunto habitacional José Walter, lá no Ceará, tem uma ocupação, tem um que a gente chama lá, os sem terra, estão lá. E nós já estamos também chegando junto do pessoal que está lá, fazendo um assentamento. E eles, todos da comunidade, também já estão tentando se aproximar mais dessas pessoas. Inclusive tem gente da comunidade que está indo lá também buscar um espaçozinho de terra, porque ainda não tem essa terra. Então, a paz que a gente quer, que a gente pensa através do Espiritismo, não impossibilita, não interdita a luta para que os oprimidos tenham voz. Né? Se os movimentos circulares são aplicados somente na assistência social ou se vocês expandem também para outros grupos da Casa Espírita que vocês participam? Esse grupo é com todo mundo. A roda grande é toda a casa. Toda a casa. Toda a casa. Todo mundo que entra, se você for assistir, ela é pequenininha. Mas, por exemplo, se tivesse tanta gente aqui que tiver chegado, a gente fica em círculo, porque o lugar lá é um lugar redondo, né? Aí toda a casa fica junto, dialogando toda a vida. Aí depois é que tem os grupos por faixa etária, tem os marcos. Agora eu vou estimular você a botar o Eduardo para assumir lá no solar alguma coisa em termos de documentação, de se comunicar com vocês, porque ele é por isso. Já foi construído também dá essa possibilidade, né? Nós temos uma parte que tem possibilidade de fazer um grande círculo, né? Dentro de um espaço coberto e também fora no pátio. Como o Ceará chove um pouco, tem bastante oportunidade de ficar fora, né? E todos nós temos um trabalho social, um trabalho mediúnico, que é o passo, então nós temos que ser multi, certo? Tem que ser polivalente, certo? E todos nós temos que assumir diversas funções. Essa ideia faz parte um pouco da filosofia do centro, né? Então, quem chega lá tem que ter essa abertura para se engajar as diversas modalidades de ação do centro, né? Então, e participar das rodas também, né? Que é um momento muito importante que acontece, né? Nesses diálogos todos, e depois, como eu disse, nós, no domingo à noite, nós fazemos a reflexão que é a parte da pesquisa propriamente dita, e uma vez por mês nós fazemos o planejamento de toda essa roda, ela é planejada, nós paramos, certo? Pegamos um tema, o grupo se reúne, né? Quanto tempo é a reunião da roda? Desculpa. Começa às 3 da tarde e vai até às 6. Então, os diversos momentos. Tem que demorar, porque eu Mas a roda com todo mundo, intergeracional, como a gente chama, é de meia hora e 40 minutos. Aí depois é que tem um outro momento, porque originalmente isso não é nossa, a FEC já orienta as casas assim. Eu mesmo trabalhei 4 anos ajudando. Mas o problema é que as pessoas às vezes, eu não faço nenhuma crítica, mas tem dificuldade, por exemplo, de fazer essa roda, fazem a roda já nos seus grupinhos. Digamos que você trabalha num centro grande, que são um monte de grupos, né? Então
Então você faz no seu grupo a roda. Aí a gente achou que fica um pouco pobre. Que se a gente é uma comunidade, o centro é pequenininho, por que não uma roda grande todo mundo junto? O que você chama de pequenininho? Uma sala mais ou menos desse jeito aqui, redonda. Tá. É o centro todo. É o centro todo. Aí tem mais a cozinha mediúnica bem pequenininha, a biblioteca menor ainda. Aí tem um espaço desse tamanho livre, né? Então, na verdade, a ideia de fazer a roda também é uma ideia que a própria CIG, a própria Coordenação de Infância e Juventude propôs, que é fazer os grupos intergeracionais. Só que o que a gente queria frisar é que todo esse trabalho, todo centro faz. O problema é a gente aumentar a nossa capacidade reflexiva e se colocar problemas de pesquisa, ter um funcionamento de grupo, levar isso a sério e, como disse ele, nos nossos mundos pessoais, levar como uma militância mesmo essa ideia espírita. É mais isso. A gente tem muito medo. A espiritualidade dá uns puxões de orelha se a gente se fabular. Fala que todo centro faz, só se for pode ser a realidade de São Paulo. Não, essa realidade deles é muito diferente da nossa. Muito, né? Muito. É assim, eu estou falando que estou puxando coordenador exatamente isso que a gente faz no trabalho, não, no frango de ouvido. Tem alguns centros que fazem algo semelhante, mas não assim, em roda, em circo, mas assim, não tem essa questão do intergeracional, ainda é aquela coisa muito estanque, a evangelização, a mocidade e o adulto, entendeu? Então a gente não percebe assim que há um momento que você troca as informações, é claro que não posso falar em nome de todos os centros, mas assim, pra gente é algo novo, assim. Você falou sobre essa questão da violência, desses temas que vão surgindo. Um tema que tem surgido agora com muita evidência é a questão da droga, da violência relacionada com a droga. Então, isso é muito forte. Então, nós tivemos mapeamento da situação, do próprio bairro, como se circula. Como a gente faz todo um trabalho, pelo menos esses que estão próximos da gente, os jovens, que é o trabalho mais artístico que a Ângela faz, os outros trabalhos, que a gente pega música, trabalho de dança, pintura, tem capoeira, então tem uma série de atividades que envolvem os jovens e os adultos também. Então isso é muito importante para dialogar sobre a realidade concreta quais são as fontes da violência. Aqui nós temos um caso que foi relacionado com o processo de ocupação, uma luta social para a moradia, mas hoje o mais certo é a violência relacionada com a questão do tráfico de drogas no bairro. Então, isso vai ser bem estudado pelos jovens. Bom, então nós vamos finalizar nesse momento, agradecendo a presença a beleza de instalação aqui do Eduardo, da Ângela, da Aldenora. Sucesso apaixonante do dia foi a presença aqui das nossas amigas do Ceará, a Ângela e a Aldenor e o Eduardo, que não está aqui agora. E ela vai só nos apresentar um pouquinho o nome do trabalho, como é que pode até entrar em contato, depois a gente vai colocar com mais detalhes. Aí, quando começou, a ideia básica que realmente apaixonou todo o pessoal que assistiu a apresentação delas. Fala primeiro. Eu sou a Aldenora e nós começamos o trabalho lá no Solar dos Girassóis. O início foi desde 2002, mas 2003 é que nós realmente intensificamos as atividades e nós fazemos esse trabalho lá no Solar com a comunidade de um bairro da periferia de Fortaleza, que é o Solar, o Conjunto José Walter. E nós somos um grupo de pessoas que vivenciamos todas as etapas dentro do Centro Espírita. Lá fazemos todas as coisas e realizamos as tarefas junto com essas pessoas que frequentam o centro, que estão lá na comunidade e com quem trocamos experiências e a vivência espírita, permeando todas as nossas atividades. A gente queria ressaltar, antes de qualquer coisa, que o que a gente veio trazer aqui, todo centro vai ter, não é? O importante é a gente trazer esse olhar da pesquisa para o próprio centro espírita. Quer dizer, claro que a gente pode fazer pesquisa sobre qualquer coisa, mas quando a gente é pesquisador no centro espírita e é trabalhador do centro, é educador, é médium também e lida com todo o conjunto, essa universidade espiritual que é o centro espírita, a gente pode, de repente,
se colocar problemas de pesquisa, que é uma das coisas que caracteriza hoje um bom educador, ou uma das coisas boas como o devir dos educadores, ou como o sonho dos educadores, é se apropriar cada vez mais das teorias que informam a prática dele. Quer dizer, ir se colocando problemas de pesquisa, respondendo à complexidade das situações e dos problemas da realidade. E assim, acho que todos os centros têm suas singularidades, suas belezas. Por isso que a gente se preocupará, quando falar aqui, de mostrar esse potencial reflexivo de uma equipe que, como disse a Aldenora, ela tenta fazer a educação ser assim o motor, de certa forma, de todos os olhares para o centro espírita, de todos os lugares, todas as situações, acolhendo uma comunidade muito pobre, no que a gente tem chamado de comunidade de sentido, onde a gente busca colocar todo o tempo, se colocar como um ser espiritual que está produzindo reflexão sobre a sua própria vida a partir da referência espírita. Então é muito importante para nós essa ideia de que a reflexividade ou a reflexão, o potencial reflexivo dos centros, esse nosso trabalho é uma metáfora, quer dizer, é uma ideia que todos, na verdade, de alguma forma fazem, e às vezes vão precisar só de dialogar uns com os outros, ou de dar um formato mais continuado, a ideia da pesquisa das realidades e dos processos educacionais do Centro Espírita, que é um pouco a nossa história. E a gente abordou aí 2 trabalhos, um sobre juventudes e o outro sobre rodas de conversa ou narrativa de mulheres, né, que aborda a questão de gênero, dialogando com o pensamento espírita. No caso da juventude, aborda a formação, né, a experiência espiritual como uma experiência formadora e várias outras coisas que vocês vão ver por aí no resto do dia.